Eu gostaria de fazer uma abordagem mais pastoral do que acadêmica, embora as coisas vão se entrelaçar daqui a pouco na medida que vamos conversando. Eu gostaria que nós lêssemos o texto que vai servir de base para a nossa reflexão, para o nosso tempo juntos. Efésios, no capítulo 4, versículos 7 a 16. Lembrando que vamos trabalhar o texto em função do tema, usando os dons para a edificação da igreja. A palavra de Deus nos instrui assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro, como qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Estamos diante de um texto extraordinário, que faz questão de fazer todas as coisas apontarem para o nosso Redentor, que é o Cristo glorificado. Tudo vai ser direcionado nesse sentido. E alguns textos mais longos, eu vou projetá-los para que você possa acompanhar onde é que nós queremos chegar aqui. Mas todos os versículos apontam, direcionam para o nosso Redentor. E eu não vou descer a detalhes para que nós possamos ganhar tempo, mas você vai perceber que vai falar a medida do dom de Cristo no versículo 7. Na sequência, ele mesmo concedeu para a edificação do corpo de Cristo, do pleno conhecimento do Filho de Deus, já estou lá no versículo 13. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, e novamente Cristo. O texto direciona tudo para o nosso Redentor, que aqui é tratado como Cristo glorificado. Acontece que o Redentor direciona o nosso entendimento e serviço para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo. O Senhor Jesus, enquanto caminhava com os seus, ele dizia: prestem atenção, tempo virá em que vocês serão revestidos de uma maneira diferente, e não se atrevam a fazer um ministério no meu nome sem que do alto estejam prontos para isso. Jesus alertou os seus apóstolos, os seus discípulos, aqueles que caminhavam com a intimidade, na intimidade com ele. Lucas 24, João capítulo 14, naquela sessão extraordinária do encorajamento. E quando nós chegamos no livro que conta a história da igreja, livro dos Atos, logo no capítulo 1, o povo é relembrado que não deveria ausentar-se daquele lugar para aventurar-se a fazer a obra de Deus. Isso dizia o Redentor, sem que do alto fossem revestidos.
E nós vemos um povo obedientemente esperando. O Redentor fala sobre isso. Ele direciona a atenção para o Espírito Santo. Diz que ele viria e definitivamente ajudaria o povo de Deus a desempenhar a obra de Deus, através de uma certa qualificação e através de uma capacitação que seria oferecida para que Deus se saciasse naquilo. Então, nessa sequência, nós vemos a Trindade sendo trazida à tona, sendo enaltecida. Quando a gente vai, por exemplo, para a primeira aos Coríntios, no capítulo 12, nós vemos toda essa ênfase extraordinária, capítulo 12, versículos 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A Santíssima Trindade é trabalhada de uma maneira impressionante quando citada aqui, falando do seu envolvimento na distribuição dos dons espirituais. Mas quando nós vamos trazendo para uma abrangência maior, vamos entender que é o Espírito Santo quem implementa em nós o uso correto dos dons espirituais. No processo da edificação da igreja, nós vemos um pai que conversa com o filho, que conversa com o Espírito Santo, e essa Santíssima Trindade diz: a nossa ação ela será pontual, e quem vai fazer acontecer efetivamente na vida do meu povo é o Espírito Santo. Embora a Trindade inteira participe na distribuição dos dons espirituais, ela mesma decidiu no conselho lá na eternidade que o Espírito Santo seria aquele implementador desta realidade. É por isso que nós os chamamos de dons espirituais, ou alguns os chamam de os dons do Espírito Santo. Embora o Pai e o Filho também tenham tido participação nessa distribuição. Acontece que há 3 ações de Deus que nunca podem ficar de fora quando o assunto é a edificação da igreja. Deus age para isso. Então, eu menciono aqui pelo menos 3 ações do próprio Deus. A primeira ação é a graça de Deus. A segunda ação é a ressurreição de Jesus Cristo. E a terceira ação é a distribuição dos dons espirituais. No intuito de ver a sua igreja sendo o que precisaria ser, Deus olhou para nós com graça. Eu chamo isso de favorecimento. Ele favoreceu-nos com a sua graça. Olhou para nós, contemplou-nos e favoreceu-nos. Quando a gente fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo, esta foi a garantia que ele deu. Porque um Cristo morto não adiantava absolutamente nada ter prometido tanta coisa. Inclusive a vinda de um Espírito que capacitaria o seu povo a fazer uma obra diferenciada. A garantia foi a ressurreição do próprio Cristo. Mas nós vamos chegar ao ponto que trataremos da distribuição dos dons espirituais. E quando você coloca tudo isso no escopo maior, você vai pensar comigo em capacitação. É isso que acontece. Pelos dons espirituais, Deus decidiu capacitar o seu povo para uma obra que precisava ser do jeito que ele queria. Então, o que eu gostaria de fazer com vocês, a princípio, é trabalhar essas três ações, essas 3 atitudes de Deus, e depois nós vamos caminhar um pouquinho mais na sequência para termos uma abrangência maior dentro de usarmos os dons para a edificação da igreja. Falando um pouquinho sobre este favorecimento, sobre a graça de Deus. O texto que nós lemos diz: e a graça foi concedida a cada um de nós. Efésios 4, 7. Isso que nós já lemos. O texto está falando de como é que nós fomos alcançados. A palavra de Deus está aqui excluindo os nossos méritos pessoais, está focando no favor de Deus em nosso favor. Nós fomos favorecidos não por causa do quanto éramos bons ou merecedores de quaisquer coisas, mas a graça de Deus que nos favorece, ela vai excluir.
Lembram-se de um texto, eu creio que ele está sempre presente na nossa mente e no nosso coração. A palavra diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um presente, é um dom de Deus. Significa que nem a salvação, nem os seus correlatos são satisfatórios fora da ação de Deus na nossa história. Deus não age na nossa história por causa do tanto que nós merecemos, mas por causa que Ele decidiu, pela sua graça, favorecer-nos. A graça não é conquista nossa. A graça é um presente amoroso de Deus dado a quem nos fez, nada fez por merecer. Ele decidiu isso. E nós não temos como pensar sobre os dons como sendo usados para a edificação da igreja, se nós não partirmos do primeiro ponto, que a graça de Deus é o primeiro item a ser posto em evidência quando conversamos sobre um assunto tão importante como este. Então, os dons espirituais refletem mais a graça do doador que a condição dos agraciados. Nós fomos agraciados. Mas ai do mundo se buscasse entender a graça de Deus por aquilo que me vê demonstrando, porque eu seria um desastre. A graça de Deus não depende da minha grandeza, da minha habilidade, da minha eloquência, para que ela seja conhecida. Senão seria alguma coisa conquistada e merecida e deixaria de ser graça. Quando nós abordamos os dons como instrumentos para a edificação da igreja, nós partiremos sempre do princípio de que é um favorecimento de Deus para comigo e para com você. Não tem para onde escaparmos. Por isso, essa é a nossa primeiríssima ideia. A segunda, eu disse que é a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, que é a nossa garantia. A palavra fala sobejamente sobre a importância dessa ressurreição, mas talvez poucos textos sejam tão precisos, incisivos e profundos na narrativa quanto 1 Coríntios, no capítulo 15. O versículo 20 vai dizer: mas de fato Cristo ressuscitou, ponto. De fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Não fora isso, que esperança levaria o povo de Deus adiante, proclamando um sonhador que tinha morrido, mas não tinha sido ressuscitado. A vida cristã, ela é construída no alicerce da ressurreição de Cristo. E não tem como nós falarmos sobre os dons que servem, sim, para a edificação da igreja de Cristo, sem pensarmos carinhosamente sobre a ressurreição de Jesus Cristo. A palavra nos garante que os cristãos serão ressuscitados por aquele que venceu a morte. Portanto, negar a historicidade da ressurreição faria dos cristãos os mais deploráveis seres na face da terra. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Nós não podemos negar isso historicamente. No entanto, muitas vezes nos deixamos balançar frente a algumas observações maldosas que nos são feitas. Mas assim como não podemos arredar os nossos olhos da graça de Deus que nos favoreceu, da mesma maneira, para irmos adiante buscando edificar a igreja de Cristo com os dons que Ele nos deu, nós não devemos igualmente arredar os nossos olhos da ressurreição de Jesus Cristo. Antes da ressurreição de Jesus, a morte ela predominava, fazendo prevalecer o medo, o terror. Os discípulos sumiram, os apóstolos se esconderam amedrontados. Alguém disse: eu vou voltar a pescar, para mim chega. Se a minha esperança morreu, se eu não tenho mais para onde ir, já não sei o que fazer. É por isso, gente, que a ressurreição tornou-se um divisor de águas. Antes e depois da ressurreição, a postura daqueles que amavam, que afirmavam amar o Senhor, ela foi totalmente mudada. Porque sem a ressurreição de Jesus, as portas do inferno teriam prevalecido contra a igreja dele.
Ele um dia disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas se a ressurreição não tivesse acontecido, certamente o contrário é que teria prevalecido. Sem a ressurreição de Jesus, a graça seria uma propaganda enganosa. Quem é aquele que promete favorecer, mas não tem capacidade de vencer a sua própria morte? Também sem a ressurreição de Jesus, as promessas de Deus seriam invalidadas para sempre. Quando você ouve alguém fazendo promessas, você vai ver a qualidade de quem está prometendo qualquer coisa. Agora, se tantas promessas extraordinárias, maravilhosas, morressem com Cristo, mas não fossem ressuscitadas junto com Cristo, do que adiantaria? Sem a ressurreição de Jesus, a morte não teria sido levada cativo. Nós acabamos de ler, ele ressuscitou, levou cativo o cativeiro e só então concedeu dons aos homens. Mas se não houvesse acontecido a ressurreição, a morte não teria sido levada cativa. Ela continuaria prevalecendo como o último dos inimigos. Mas também, sem a ressurreição de Jesus, os dons espirituais não teriam sido concedidos aos homens. É indispensável, portanto, que nós nos atrelemos à ideia da graça de Deus nos beneficiando, nos favorecendo. Mas que nós não nos esqueçamos que a autoridade de tudo isso, a garantia de tudo isso, está no fato de que aquele que prometeu, ele é fiel, ele vai cumprir e ele venceu a morte. É por isso que quando você estuda os evangelhos, é algo impressionante a expectativa dos próximos, dos íntimos do Senhor, crescendo, se intensificando, se fortalecendo, se robustecendo. E de repente é tudo crescendo, tudo glorioso. Mas tem um momento delicado na vida e no ministério do Senhor Jesus. Ele foi levado até a morte, morte de cruz. Só que a palavra vai dizendo ao mesmo tempo que aquele que amou os seus, amou-os até o fim, e vai nos envolvendo com esse amor eterno, um amor que para prevalecer precisaria vencer o último dos inimigos. A palavra diz que o nome desse inimigo é morte. Portanto, a ressurreição é essa decisão cabal de que sim, está garantido. E que esta ressurreição, ela viria somente depois que fosse pago em cheio tudo o que precisava ser para o resgate de um povo que passou a ser chamado de povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando o Senhor Jesus disse na cruz do Calvário, está consumado, muitos ainda zombaram. Sem o derramamento de sangue não há remissão. Derramou o seu sangue, está consumado. Mas de que adiantaria ter derramado todo o seu sangue se a morte tivesse vencido? Se o sepulcro tivesse segurado o Senhor Jesus? Por isso que a ressurreição é tão importante neste processo todo, quando nós paramos para pensar nos dons espirituais como capacitações para a edificação da igreja. Eu falei de um terceiro ponto, que é exatamente, então, a distribuição dos dons espirituais. Isso é chamado, num outro viés, de capacitação. Nós fomos, pelos dons espirituais, capacitados ao serviço que Deus quer que nós prestemos, enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja de Deus. E eu volto àquele texto que nós começamos lendo, Efésios capítulo 4, versículos 7 e 8. Nós temos então a seguinte abordagem. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui o último inimigo foi vencido,
E o Senhor Jesus, o vitorioso, o glorioso, diz: eu tenho uma boa notícia para o meu povo. E a boa notícia não é B, C, D, o alfabeto inteiro, mas é o fato de que ele decidiu conceder dons aos homens. Eu vejo aí algo impressionante, porque quando vai dizer segundo a medida do dom de Cristo, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, fala de como é que nós fomos capacitados. A parte dele tinha sido cabalmente feita. A morte já estava vencida. Mas como é que agora um povo que é povo seu entra numa caminhada para viver uma vida de vitórias? É bem aqui que os dons são dados para capacitar os que os recebem a ministrarem a outros. Você vê bem de perto essa frase, embora curta, ela pode ficar um pouco confusa, mas eu gostaria que nós não arredássemos pé dessa posição. Nós recebemos para ministrarmos a outros. Não somente isso. O Dr. Sinclair Ferguson é um conceituado teólogo reformado, né? Conhecido de muitos aqui, que leem os seus artigos, seus livros. No livro Espírito Santo ele escreveu o seguinte: a correlação entre a ascensão de Cristo e a descida do Espírito assinalam que o dom e os dons do Espírito servem como manifestação externa do triunfo e entronização de Cristo. Isso fica evidente quando Efésios 4, 7 e 8, que acabamos de ler, não é? Cita o Salmo 68, 18. É de lá que vem o texto afirmando que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O derramamento desses dons do Espírito marca a ruína dos inimigos de Cristo. Por eles é que a igreja triunfaria em sua edificação. Não há como sermos construídos, edificados, a menos que tenhamos as ferramentas, os instrumentos, a capacitação que o próprio Deus nos entrega. E é por isso, gente, que quando nós passamos para considerar alguns temas da teologia, é tão importante que nós olhemos com carinho para a eclesiologia, que é o estudo a respeito da igreja, não é? E a pneumatologia, que é então o estudo a respeito do Espírito Santo, que estão entre os principais temas da doutrina cristã. Você vai olhar para a igreja. Quando você pensa numa igreja segundo o coração de Deus, você não tem como vivenciá-la, ser influente nela, a menos que você entenda o papel do Espírito Santo no processo da capacitação para levar adiante a mim e a você na prática daquilo que Deus já nos deu. São dons porque Ele doou. São espirituais porque são do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas sendo observados e praticados e aplicados dentro de uma ideia, onde a gente continua dizendo, e o título usado aqui, os dons para edificar a edificação da igreja, gostei muito do tema, assume um papel muito importante aqui, como se fosse um resultado, um extrato, algo essencial da combinação igreja e Espírito Santo. Eu não tenho como entender e viver igreja sem ser devidamente orientado pelo Divino Espírito Santo. O Espírito Santo jamais vai me orientar na minha vida enquanto homem de Deus a viver para a glória de Deus debaixo de qualquer outra influência. Quando você pensa na palavra grega para dons espirituais, por exemplo, ela aparece 17 vezes aí no Novo Testamento. E ela evidencia três blocos de ideia, basicamente. Não é sempre que você lê dons e pensa, aqui está falando sobre os dons espirituais, daquele jeito que nós estamos abordando. Então, existem 3 blocos de ideias aqui. Às vezes a palavra dom é apresentada na palavra de Deus, falando de um presente da salvação. Se você quiser conferir depois a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 15, capítulo 6, versículo 23,
usa a palavrinha dom, mas está falando de um presente da salvação e não esta capacitação a qual nós estamos nos referindo desde o início da nossa reflexão. Mas também a palavra dom aparece como presente da graça e do amor. Ainda não falando sobre os dons espirituais como capacitação para o serviço. Romanos 1:11. Segundo aos Coríntios capítulo 1, versículo 11. São textos que vão usar a palavrinha dom, mas não na terceira ideia que eu quero apresentar para vocês, como uma habilidade especial para o serviço. O estudo que nós estamos fazendo na abordagem deste tema tem a ver com esta habilidade especial para o serviço. Não está falando aqui que é um presente da salvação especificamente. Não está dizendo que é uma graça do amor, mas está dizendo que é uma habilidade especial para o serviço. Existem vários textos que nos ajudam a entender isso melhor, e só para trazer luz sobre o que nós estamos conversando, eu leio aqui, por exemplo, em Romanos, no capítulo 12, versículo 6. 12:6. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então diz, se a profecia seja segundo a proporção da fé e assim por diante. Então começa-se a enumerar, a elencar alguns dons, que são essas habilidades especiais para o serviço. É importante nós entendermos bem, para não confundirmos quando lemos sobre a palavrinha dom, descrevendo o presente da salvação. É um dom de Deus a salvação, mas não é uma habilidade especial para o serviço. Ou conforme dissemos, às vezes a palavra dom vai falar de um presente da graça e do amor. É algo muito especial também, mas não é uma habilidade para o serviço. Quando você vai comigo para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, por exemplo, nós temos outra ênfase relacionada a uma habilidade especial para o serviço. A palavra nos diz, de maneira que a revelação de nosso Senhor... de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Faz parte deste elogio maravilhoso que o Espírito Santo entrega à igreja que estava em Corinto. Uma igreja com vários problemas, mas uma igreja que tinha sido agraciada com uma capacitação completa. E a palavra chega a dizer, olha, vocês estão completos, não falta no meio de vocês dom algum. Tudo que nós entendemos como sendo a demonstração de uma capacitação está presente entre vocês. Este é um elogio. Então, é por isso que precisa ficar bem claro que esta é a nossa abordagem. Nós não estamos para falar sobre o presente da salvação como dom, sobre o presente da graça e do amor como dom, mas uma habilidade especial para o serviço. E fora aí deste texto de 1 de Pedro, que é 4:10, que vai falar sobre o dom como uma habilidade especial, a palavra ela é usada apenas pelo apóstolo Paulo. É interessante isso. Ela é usada uma vez apenas fora dos escritos paulinos, tá? Que está em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, fazendo abordagem a essa habilidade especial para o serviço. Muito bem. Então, se esta é a nossa abordagem, nós precisamos entender que cada abordagem tem as suas consequências. Cada abordagem tem as suas consequências. Nós poderíamos partir para diversas abordagens. Poderíamos enumerar muitas delas aqui. Como é que se estuda, como é que se trata, como é que se pesquisa este assunto? Eu busquei trazer uma abordagem, espero que seja adequada à compreensão de todos vocês. Isso porque nós somos reféns das nossas pesquisas, das conclusões às quais nós chegamos. Quanto mais pesquisamos, mais perigo nós temos no horizonte, porque eu posso me tornar refém de coisas que às vezes não foram bem administradas, bem conhecidas. Por isso,
Nós precisamos de clareza, nós precisamos de pontualidade ao abordarmos os dons espirituais em seu papel na edificação do corpo de Cristo. Nós não podemos divagar. Nós estamos falando da igreja de Deus. E por sermos igreja e por falarmos a igreja de Deus, nós precisamos então fortalecer, realçar o que nós chamamos de base credal, aquilo em que nós cremos, né? Das nossas tradições da denominação ou tradição denominacional, que eu chamo mais de denominacionalista, e a nossa dedicação bíblica na definição da teologia. Esses princípios precisam ser levados muito a sério enquanto nós estudamos. Quando eu falo de tradição denominacionalista, é porque nós temos a nossa tradição. E graças a Deus pela denominação que nós abraçamos, na qual nós nos encontramos, mas toda vez que nós fizermos da denominação um denominacionalismo em si, nós teremos desviado os nossos olhos daquilo que é essencial, segundo Deus. Graças a Deus por sermos a igreja que somos. Eu reforço essa ideia. Mas ai de nós quando aquilo que nós somos hoje vier a tornar-se para nós o suprassumo daquilo que precisa ser. A verdade está aqui, pronto e acabou. Seria como que esquecermos uma frase antiga e que precisa ser levada a sério constantemente. Uma igreja reformada sempre se reformando. Temos que ter essa abertura enquanto estudamos. E é por isso que eu gostaria de apenas citar na nossa base credal, uma vez que nós temos os nossos símbolos de fé, não é? Eu preciso passar por eles com vocês. Você lembra quais são eles? São os nossos símbolos de fé. Tem uma pergunta: que importância temos dado aos nossos credos e às nossas confissões? Se neles nós temos fundamentado um pouco da caminhada, na nossa fé, que atenção temos dado aos nossos credos e confissões? Então, como já foi dito numa aula que eu apreciei muito do meu querido pastor Pianaro, ele diz o seguinte, abre aspas, falando sobre os credos e as confissões: eles foram instrumentos de agregação em torno de Deus e, ao mesmo tempo, uma formulação racional da fé, uma manifestação do nosso pensar a serviço da fé. Foi dito isso. Eu concordo plenamente, por isso citei na nossa reflexão. Se nós desviarmos os olhos daquilo que foi escrito para fundamentar bem a nossa fé, a nossa caminhada, em pouco tempo nós não saberemos mais o que é uma identidade clara. Se é necessário crer naquilo que todos creem para sermos iguais, para não valorizarmos a diversidade extraordinária que existe no corpo de Cristo, presente de Deus para o seu povo. Nós somos chamados a isso. Uma fala que eu gosto também do Dr. Ernest Maia, no livro dele, Creio, ele disse o seguinte: serviam, falando aí dos nossos credos e confissões, serviam como ensino proposicional a respeito da fé cristã, ao mesmo tempo em que combatiam ênfases ou ensinamentos essencialmente errados, resguardando assim a igreja de ensinamentos heréticos, concedendo uma certa uniformidade da fé nos convertidos. Um bom livro que vale a pena ser examinado também. Cada um deles menciona o Espírito Santo. Você vai olhar para os nossos credos, para as nossas confissões, você vai ver o Espírito sendo mencionado em cada um deles. Mas você não vai ver uma vinculação profunda à sua obra na administração dos dons espirituais, exceto quando você vai estudar o Catecismo de Heidelberg. Fora disso, você vai ver uma menção extraordinária àquele que trouxe a revolução divina ao seu povo. E que não adiantava habitar separadamente ou avizinhadamente de nós,
mas a palavra disse que o Espírito Santo veio habitar-nos. E caso nós nos esquecêssemos disso, a igreja tem sido relembrada ao longo das épocas, quando o Espírito diz aos Coríntios, por exemplo, acaso vocês já não se lembram mais que são santuários do Espírito Santo? Que o Espírito de Deus habita em vocês. E muitas vezes, com uma certa facilidade, nós nos esquecemos disso. Acontece que mesmo tendo este entendimento, houve época em que se falou tanto sobre o Espírito Santo, ele foi mencionado em todos os credos e confissões, mas nem sempre com uma ênfase voltada para a administração que ele tem, dessa capacitação que ele já nos deu, que são os dons espirituais. Então eu vou falar isso aqui ligeiramente, porque não viemos aqui para discutirmos isso hoje. Mas o credo apostólico, por exemplo, lá do século VIII, né? Existem 12 declarações individuais, na terceira e na oitava o Espírito Santo é citado. Diz assim, Jesus Cristo que foi concebido pelo Espírito Santo. E depois, na oitava linha, creio no Espírito Santo, discutivelmente. Não sei muito a respeito, mas creio no Espírito Santo. E o credo de Nicéia, Niceno, lá do ano 325. Jesus Cristo encarnou por obra do Espírito Santo. E algumas linhas depois, nós cremos no Espírito Santo. E o credo atanasiano, os 500 ali. O Espírito Santo é trindade, é Deus, é eterno, é todo-poderoso. Depois, na sequência, vai dizer, portanto, quem quiser ser salvo tem que pensar assim da trindade. Menciona-se também o Espírito Santo. Mas não se desenvolve o vínculo que existe da obra dele na realização dessa capacitação que ele já nos deu, que são os dons espirituais. Da Confissão Belga, no artigo 11, nós cremos e confessamos que o Espírito Santo procede desde a eternidade do Pai e do Filho. Bonito isso, né? Verdadeiro e eterno Deus, segundo as Escrituras. Menciona-se também, mas desvinculadamente de um estudo mais objetivo, mais preciso a respeito dos dons espirituais. Já no Catecismo de Heidelberg, a pergunta 55. O que você crê sobre a comunhão dos santos? A resposta é: primeiro, creio que todos os crentes, juntos e cada um em particular, como membros de Cristo, têm comunhão com Ele, participam de todos os seus tesouros e dons. Segundo, creio que cada um tem o dever de usar os seus dons com disposição e alegria para o benefício e o bem-estar dos outros membros. Nós já temos uma menção, ainda que en passant, mas ela está presente aqui. Nós precisamos entender que no tempo da escrita dos credos, das confissões, dos catecismos, a igreja estava mais interessada em garantir a sua sobrevivência do que no detalhamento dos dons espirituais. Não era essa a preocupação. E a igreja sabia que não sobreviveria se não tivesse uma compreensão da realidade da pessoa e da obra do Espírito Santo. E a princípio, quando se estava estabelecendo uma plataforma para a firmeza da caminhada do povo de Deus, mencionava-se o Espírito. E quando nós chegamos em Heidelberg, que a gente começa a ouvir um pouco mais a respeito dos dons, o que eles significam, embora um grande reformador, Calvino, tenha sido chamado de o teólogo do Espírito Santo. E ele tem algumas coisas interessantes a respeito que eu achei por bem não trazer aqui nesta ocasião. Acontece que quando se falava dos credos, das confissões, lá no tempo antigo, o foco era outro. O povo precisava entender que sem o serviço, o ministério do Espírito Santo, não teria como o povo de Deus caminhar. O Espírito não era uma mera ênfase da divindade, uma força, algo distante. O Espírito é Deus. Então, todo o esforço girou em torno disso.
Aí nós chegamos a um ponto e nós vamos continuar enfatizando a depender da tradição. Eu chamo de novo de denominacionalista, e já sabem por quê. Eu poderia dizer a tradição denominacional. Cada um de nós pegaria para a sua área e diria, é assim que eu creio, assim que eu creio. Mas eu disse denominacionalista porque, em função das posições assumidas por igrejas cristãs, protestantes, reformadas ou não, é uma posição quase sempre de falar pouco sobre os dons espirituais e o seu papel na edificação da igreja. Não é um tema muito abordado. Eu tenho sido acionado para ministrar em alguns processos de revitalização, plantio, revitalização de igreja. Plantar é uma coisa, revitalizar é outra. Mas em ambas as plataformas é indispensável que nós aprendamos juntos, líderes e liderados, sobre o oficialato. Como é que Deus quer ver o seu tempo, o seu povo sendo instruído. Mas é indispensável que quando nós pensamos em oficialato, nós não deixemos de pensar com o mesmo povo de Deus, com o mesmíssimo povo, a respeito dos dons espirituais. E às vezes é até mais fácil falar sobre o oficialato do que sobre os dons espirituais. Embora ambos os assuntos sejam tão bíblicos, tão essenciais, tão indispensáveis. Não que na igreja de uma linha histórica reformada o assunto seja considerado tabu, mas o fato é que às vezes também não se debruça para estudar e proclamar o tema. Não se fala muito sobre isso. Eu achei que a postura do Irete em recomendar uma abordagem sobre este tema foi interessante, extremamente atual, corajosa, por que não? Mas extremamente necessária também. O resultado disso, gente, é a criação polarizada de duas frentes, quando você vê essa tradição denominacionalista. Cada um, como dizem, vai puxar a brasa para a sua sardinha. Então, uma se lança a emoção de tudo que o neopentecostalismo oferece. Tudo que é emoção, tudo que é sentimento, eu não preciso entender. Se eu senti, gostei, basta. E o neopentecostalismo é perito neste processo de despertar em nós emoções e tentar levar-nos a crer que precisamos viver em função dessas emoções. O outro é que adota a cessação total dos dons espirituais. Isso vai esvaziar a importância do estudo. Já que cessou tudo, acabou tudo, parou tudo, por que estudarmos um tema como este? O fato é que são ambas prejudiciais à edificação da igreja. Tanto o cessacionismo, ainda acabou tudo, não se fala mais sobre o assunto, quanto aqueles que transformaram os dons espirituais em algo meramente emocional. Algo que eu sinto e eu determino o que é que precisa acontecer. Então eu quero chamar vocês para uma abordagem equilibrada. Uma abordagem equilibrada. A identidade e a obra do Espírito Santo em sua relação com dons espirituais precisam ser delineados a partir de uma abordagem bíblico e teológica. Nós não temos como fugir disso como povo de Deus, se nós quisermos levar a sério essa história. Por quê, meus irmãos, minhas irmãs? Porque até a nossa melhor teologia precisa se examinar sempre pela palavra de Deus. As nossas convicções denominacionais precisam se examinar sempre pelas Escrituras Sagradas. O nosso papel importante, chique na história, só tem relevância na medida em que a Bíblia tenha sido o seu mapa. Se nós abandonamos a palavra de Deus como mapa nosso na história para agradá-lo, nós certamente não agradamos. Porque ele é não simplesmente o mapa, mas é também o manual do fabricante. Então, para entendermos a importância dos dons espirituais na vida da igreja, nós chegamos aqui a duas perguntas vitais.
A primeira delas, qual é a autoridade que a Bíblia tem na nossa vida? É a palavra de Deus. Eu posso discutir a história, as linhas teológicas, os melhores comentaristas, a tradição bonita que temos, posso discutir uma série de coisas, mas qual é a autoridade que a Bíblia, como palavra de Deus, tem na nossa vida, na minha vida? O que é que define as paradas da vida para a caminhada da igreja? E a segunda pergunta, a Bíblia é para mim o que ela é para Deus? Será que eu levo a palavra de Deus tão a sério como Ele, o seu autor único, a leva a sério, a ponto de colocá-la acima de todas as coisas? Eu gosto de mais uma fala do Sinclair Ferguson. Ele escreveu assim: se tomamos o cânon do Antigo e Novo Testamento em seu real valor, crendo ser a palavra de Deus, este é o único fundamento confiável sobre o qual podemos construir uma teologia do Espírito Santo em sua administração dos dons espirituais na vida da igreja. E ele arrematou: o ministério da palavra revelatória de Deus, dado ao povo de Deus, é ponto fundamental no exercício de qualquer dom do Espírito. O Espírito que dá a palavra também a usa para equipar o povo de Deus, a fim de exercer os dons específicos que eles individualmente tenham recebido. E nós vamos a um ponto final na nossa reflexão. Onde é que isso nos leva? Quando nós pensamos em usar os dons para a edificação da igreja. Eu chamei isso de entre efeitos e enfeites. Não é só um jogo de palavras, não. É que nós temos muita coisa que embeleza, que enfeita, que decora, mas que não surte os efeitos que se espera. Aliás, temos vivido realidades onde alguns enfeites produzem mais desastres do que efeitos benéficos. Quando nós abordamos este tema, nós temos que olhar por esse viés também. O que são dons e quais são os efeitos do seu uso? Agora você pensa, nós estamos chegando ao final e agora que se chega com uma pergunta dessas, à luz da Bíblia, povo de Deus, pelo menos 3 aspectos precisam estar presentes nessa definição. No que consiste o dom? Quem é o doador? E para que serve o dom? E para que serve o dom? Então tem uma definição muito curta que engloba tudo isso e nós vamos trabalhar para você entender e depois colocar essa definição na prática da sua vida. Dom espiritual é uma capacitação dada por Deus para o serviço no corpo de Cristo. Simples assim. E eu acredito que esta definição, ela contempla no que consiste o dom. Eu creio que esta definição contempla quem é o doador. E essa definição também contempla para que serve o dom. Então, se você pega aí as dezenas de textos mencionando os dons espirituais, e você os examina debaixo de uma ótica do Espírito Santo, é muito bom nós pararmos e pensarmos que dons não são habilidades naturais. Há muita confusão em torno disso. São os chamados congênitos aí, não é? Uma pessoa que tem a voz afinada para cantar. Ah, mas que dom extraordinário que a pessoa tem. Isso não é um dom espiritual. Essa é uma habilidade natural. Também, dons não são habilidades adquiridas. Não são as naturais e nem as adquiridas. Às vezes a gente insiste tanto, e o músico que não sabe ler uma partitura, mas insistiu tanto que toca piano eximiamente bem. Isso é habilidade adquirida, mas alguns diriam, é que ele tem o dom da música. E nós começamos a procurar dom para todas as coisas, para definirmos o que achamos que as pessoas têm. Mas dons espirituais, atenta bem para essa frase, são dádivas provenientes específica e exclusivamente de Deus.
são livre e graciosamente dadas por Ele, sem que tenham sido conquistadas pelos nossos merecimentos ou lapidadas por nossas habilidades como cristãos. A graça de Deus nos favoreceu, ela nos agraciou, nos deu, nos capacitou. É o que a palavra nos ensina. É verdade que a Bíblia está repleta de listas mencionando os dons espirituais. E todos eles contemplam itens semelhantes na sua composição. Mas toda vez que nós lemos, e nós não vamos conferir, obviamente, essas passagens, nós temos em Romanos, 1 Coríntios, Efésios e 1 de Pedro, são textos que especificam os dons espirituais. Essas listas, irmãos e irmãs, entendamos, elas não são exaustivas. Quantos e quais são os dons? Nós temos alguns enumerados na palavra de Deus, listados na palavra de Deus. Mas essas listas não são exaustivas porque elas não são títulos predeterminantes. Os dons, eles não determinam o que viriam a ser. É muito importante isso. Os nomes não dizem, por ter esse nome, o dom será este. Ao contrário. São títulos identificadores. As coisas aconteciam e aquilo recebia um título. Eles identificam os dons a partir da sua prática. É por isso que nós não podemos pensar numa lista exaustiva. Temos aqui 12, 14, 16, 20, 22 dons. Quer dizer que não tem mais dons além desses. Nós não sabemos de cara se esses são os únicos dons que existem. Porque nós não os conhecemos pelo título que eles têm, mas pela maneira como eles foram sendo demonstrados e assim nominados. É por isso que nós ficamos tranquilos ao dizermos que não é uma lista exaustiva. E a ênfase está então mais na prática dos dons do que no nome que esses dons levam. Quando fala sobre o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de curar, o dom de contribuir, o dom de exercer misericórdia, são listas maravilhosas. Mas a ênfase está na prática dos dons e não no nome que eles levam. E finalmente nós entendemos pela palavra de Deus que o amor, ele é vital no exercício dos dons espirituais. Todas as listas dos dons espirituais, elas vão sendo trabalhadas de maneira que o estudante não perca de vista o fato de que o amor é vital no exercício dos dons espirituais. Eu poderia pensar com vocês em tantas passagens, onde você vai lendo sobre o dom, e aquilo vai gerando uma certa confusão, e no caso de 1 Coríntios, você tem no capítulo 12 a descrição, a lista extraordinária dos dons espirituais, por exemplo, e aquilo gerou uma confusão tão grande que nós temos o capítulo 13, que fala exclusivamente a respeito do amor. O amor é vital no exercício dos dons espirituais. Então o corpo se edifica quando os dons espirituais são exercidos em amor. Não há edificação no corpo de Cristo sem que nós usemos em amor a capacitação que Deus nos deu para servirmos uns aos outros. Não temos outra realidade. É assim que nós encerramos pensando que os dons devem ser sim usados para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. É a maneira como Deus encontrou, depois de ter levado cativo o cativeiro, concedendo dons para a glória dele e para a edificação do seu corpo, sendo tudo feito em amor. Porque o dom que procede de Deus, cuja essência é o amor, precisa se manifestar enquanto trabalhamos uns na vida dos outros, no amor de Deus. Ele nos abençoe e faça acontecer esse entendimento na nossa vida e que nós descubramos mais, estudemos mais, exploremos mais este assunto e vejamos que o objetivo é único e exclusivamente a edificação da igreja. Os dons precisam ser usados para a edificação da igreja. Que o Senhor nos abençoe.